É isso. Então vamos lá para mais um Toreda Cast. Estamos, cara, hoje nós estamos regredindo, né? Voltando no episódio, é. A gente teve um problema com o áudio aí, problemas técnicos no último episódio, mas a gente está gravando de novo, então O episódio 5 que está no ar, até pedimos desculpas pra galera, está com o áudio um pouco ruim, né? Enfim, problemas técnicos. Estamos aprendendo devagarzinho, o nosso Toreda Cast vai ficar profissional. Já tá, né? Mas aconteceu um problema técnico. Então o episódio 5 está com áudio um pouco ruim e o episódio 6 nós não vamos postar e vamos regravar hoje com o áudio profissional desse microfone Shure aqui que custa... Cara, você podia aplicar esse microfone aqui no mercado financeiro, você vai ficar rico, cara. Uns 10 mil reais custa esse microfone aqui. Não é tanto assim não, mas ele é carinho. É isso aí. Pela falta dele, inclusive, que a qualidade do áudio... Ficou ruim, né? Mas esse episódio 6 aqui, que era para ser acho que o 10º, né? Ele vai ser melhor do que o que a gente tinha gravado. É isso. Bora lá. Qual que era o tema mesmo, que eu já não lembro? Então, o tema que a gente já deu uma leve introdução é: robôs traders são confiáveis? Inclusive, hoje a gente tem muito mais informações que vão ser legais para a galera em função aí da guerra, da loucura que está o mercado financeiro. Sim. Então, vamos lá. Legal. Bom, nós estamos... Hoje é dia... Deixa eu ver aqui. 15 de março. 15 de março de 2022. Deixa eu falar correto agora, porque teve um vídeo também, que acho que foi o vídeo anterior que eu postei, que eu falei de 2020. Cara, tô com a cabeça voada. Mas enfim, hoje é dia 15 de março de 2022. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas nesse exato momento nós estamos passando por um cenário mundial de guerra, né? Não vamos nem falar que é entre a Rússia e a Ucrânia, é mundial. Porque isso mexe com a economia do mundo inteiro, né? Então, consequentemente a isso, o mercado se desestabiliza. E foi legal que você falou que hoje a gente vai ter muito mais informações para passar do que naquele episódio que a gente gravou, justamente por conta disso, porque naquele episódio não existia guerra e hoje já existe. Exato. Né? Então, assim, robôs traders... O cenário mudou completamente. Aliás, então, o cenário agora, por conta da guerra, muda completamente a cada 5, 10 minutos. Continua mudado e loucamente tudo muito bagunçado, né? Então, assim, robôs traders são confiáveis? Sim e não. O problema é a pecinha que está atrás do computador manuseando o robô, entende? Então, as pessoas acham que o robô, né, ele, como eu falei no começo do vídeo, as pessoas acham que o robô ele vai fazer 100% das operações sozinho pro resto da vida e o cara vai dormir toda noite tranquilo. Não, não é assim que funciona. Por quê? O mercado financeiro, cara, cada dia ele está de um jeito, né? Então existem vários cenários que pode influenciar, impactar na economia mundial e isso influenciar os investidores a deixar o mercado mais volátil ou com uma liquidez boa ou deixar lateralizado e por aí vai. Então nenhum robô vai conseguir enxergar 100% das oportunidades, né? Inclusive tem muita gente que às vezes acaba me pedindo backtest. O que é o backtest? O robô ele é uma programação em si, né? Então existe lá o MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 ou Profit Chart, que são as plataformas de operação. As plataformas que mostram o gráfico ali, você conecta a sua conta na corretora e através da leitura gráfica você faz as suas entradas. Então existe a plataforma, né? O que o robô faz? O robô ele é uma programação que ele é inserida dentro dessas plataformas e ele consegue fazer a matemática através dos algoritmos e encontrar oportunidades de entrada, né? Então, isso é baseado em quê? Em matemática e indicadores. Tá? Então, por exemplo, a taxa de preço máxima, a taxa de preço mínima, você consegue encontrar os 50%, e isso vai determinando os pontos melhores de entrada. E aí, o que o programador faz? Se a vela X atingir tantos por cento da vela anterior, abre um comando de compra, sabe? Então, o programador ele vai montando essas estratégias, por isso que o robô ele abre e fecha negociações, né? Só que o que acontece? Nem sempre o mercado vai respeitar a matemática, ok? Então, existem duas formas de você analisar o mercado e tomar suas decisões de negociação, falando de forma manual, né, sem robô. Quais são elas? Primeiro é a sua análise técnica, ok? Que é a gráfica em si, né? Você analisa o gráfico em vários time frames, encontra ali suporte e resistência, canal de alta, canal de baixa, pullback, padrões de gráficos como ombro, cabeça, ombro, velas e por aí vai. Então, essa é a análise gráfica, ok? E além da análise gráfica, né, que seria a técnica, existe a análise fundamentalista, que são as notícias, né? Então, é o cara que às vezes ele consegue receber uma notícia, nos Estados Unidos a taxa de desemprego aumentou. Então, ele sabe o que vai acontecer com o dólar através dessa notícia, ok? E tem o cara que ele é o cara muito mais estudado, que ele vai operar das duas formas, né?
Então, assim, eu sou um cara muito técnico, eu opero muito gráfico. Eu odeio ler notícia, eu odeio análise fundamentalista. Porém, é necessário, né? Eu sei que eu peco, às vezes, nessa parte. Mas o que acontece? Agora, voltando ao assunto do robô. O robô, ele não consegue enxergar a análise fundamentalista. Existem alguns robôs, né? O programador ele consegue inserir uma programação que consegue filtrar notícias. Por exemplo, tal horário, o robô ele faz uma leitura no site de notícias, consegue ver que tal horário tem uma notícia impactante, então naquele horário, por exemplo, ele não vai operar. Isso dá para fazer. Agora, saber como foi a notícia e fazer uma análise do que aconteceu naquele país ou naquela situação, o robô não consegue, ok? E a análise fundamentalista, ela é o único tipo de análise que quebra a análise técnica. Você pode fazer uma análise perfeita de forma técnica. Só que uma guerra como essa, por exemplo, faz com que isso não seja respeitado. E é nesses cenários que as pessoas não entendem que nenhum robô vai conseguir se comportar de forma eficiente. Entende? Então, por isso que eu sempre falo, nenhum robô vai trabalhar 100% automático. Ele precisa de um ser humano ali para poder intervir quando necessário. Que aí você entra com a sua análise fundamental. Tá acontecendo uma guerra, o robô está fazendo tais ações que isso pode prejudicar o meu dinheiro. Então, o que você faz? Desativa o robô e começa a operar manual. Ok? Então, assim, costumo dizer o seguinte, o robô ele é o quê? Ele é um facilitador. Ao invés de você ter que ficar 24 horas na frente do gráfico operando, num cenário tranquilo de mercado, o robô vai fazer isso por você. Entende? Então, você está dormindo, o robô está operando. Você está tomando banho, o robô está operando. Você está viajando, o robô está operando. Porém, você sempre tem que estar antenado. Então, assim, cara, a gente tem clientes, né? Isso na plataforma antiga de 2021 que a gente tinha, onde o cliente manuseava o robô, que, cara, tipo assim, o MetaTrader estava fechado lá na VPS e o cara nem via. Entende? Então, às vezes dá um bug de Windows, né? Qualquer coisa assim, fechou o MetaTrader. Então, todo dia a gente pede, cara, vai lá, dá uma olhadinha, vê se está tudo certo, faz uma checagem, vê se o robô está funcionando, se os ativos estão corretos, não deu nenhum problema no sistema, sabe? E tem gente que esquece disso, não faz essa checagem. Então as pessoas precisam entender que o robô é uma tecnologia que vai facilitar, né, tirar um pouco do seu emocional, vai operar para você 24 horas por dia, porém, em cenários atípicos, como esse que a gente está vivendo da guerra, o cara ele precisa ficar antenado. Por quê? Porque o robô não consegue fazer essa leitura e ele vai perder o seu dinheiro, pode perder até 100% do capital. Então, robôs traders são confiáveis? Depende do sistema, obviamente tem que ser um sistema bom, tem que ser um sistema que faz uma análise direitinho, que tem uma matemática correta, ok? Mas, mesmo assim, se for, pode ser o robô do Donald Trump. Ele vai quebrar a conta se o cara não ficar esperto, entendeu? Então, respondendo de forma prática, não tem como você falar sim ou não para essa pergunta. Robôs são confiáveis? Você depende também de quem está por trás do robô, quem está por trás da operação, a empresa que cuida, a pessoa realmente que opera nesses casos em que o robô não sabe como lidar. Exato. Então, assim, o robô ele pode te permitir, vamos falar de um cara iniciante. O iniciante pode começar? Pode, desde que ele coloque um gerenciamento de risco ok, né? E desde que ele não esqueça de estudar. Vamos citar um exemplo. Vou citar um exemplo interno da minha empresa. O que eu posso falar é assim, o que acontece com a gente lá, né? Então, de 2021, de dezembro de 2021 para trás, eram os nossos clientes que manuseavam o robô. Então, a gente entregava o robô com todo o parâmetro, tudo certinho, gerenciamento de risco ok, planilha, setup, tudo. E uma série de vídeos, mano, ensinando o cara a intervir nesses casos atípicos. Aí pergunta para mim se a galera assistia, se a galera estudava. Não. Então, assim, por exemplo, aí chegou um cenário de guerra desses, eu tinha cliente de março do ano passado que não sabia o que fazer. E aí o cara fica me chamando, não, o que eu faço? Eu falo, cara, tem que assistir a aula. Não tem como eu acessar a conta de cada um, né, para poder fazer essa intervenção para você. Ah, mas eu não tenho tempo. Mano, você quer me deixar bravo? É o cara falar para mim que não tem tempo. Mano, você pode trabalhar muito, mas se você separar 10 minutos do seu dia, cara, de março para cá, eu garanto para você que você ia saber o que fazer nesse cenário. Aí o que aconteceu? Por exemplo, a partir do dia 4 de janeiro de 2022, nós trocamos todo o sistema. Por quê? Eu comecei a perceber exatamente isso. Pô, a galera não quer estudar. Então, o que eu vou fazer? Vou entregar o robô, mas num sistema de copy trade. Então, eu opero com o robô na minha conta, né? Opero também manual e tudo que eu faço automaticamente é espelhado na conta do cliente. Então, agora sim, o cliente não precisa fazer nada. Então, quando foi meados de novembro, dezembro, o que a gente fez? Galera, é o seguinte, ó, a partir do dia 4, nós vamos lançar um sistema de copy
para você que não tem tempo, para você que não quer aprender, só quer ser um investidor. Então você vai ter a oportunidade de migrar para esse sistema novo. Porém, se existem negociações em andamento ainda, a gente recomenda, né, que você dá uma olhadinha aí no seu sistema, a hora que fechar todas as operações, você migra para o copy trade, né? Ok? Beleza. Aí o que aconteceu? O cara deixou lá, Deus dará, mano. Aí veio janeiro, o cara, tem operações ainda. Aí o que acontece? Em janeiro, teve uma oportunidade boa no mercado que o cara poderia ter saído de forma manual. O que aconteceu? O robô ele não conseguiu enxergar uma matemática adequada para encerrar as operações, então ele não encerra. Mas uma pessoa que está olhando o cenário e fala assim, pô, cara, aqui acho que eu vou desligar o robô rapidinho, só para mim fechar essas operações e encerrar e migrar para o copy. Por quê? Porque eu não quero ter essa responsabilidade de operar. E às vezes, mano, ia dar uma perquinha ali de 1%, 2% na conta. Mas o cara não quer perder. Então, às vezes, vale a pena você abrir mão de uma situação para depois recuperar, ok? E aí, o que aconteceu? A hora que veio o cenário de guerra, explodiu tudo. Aí, esses 1%, 2% acabou virando 10%, 15%, 20%. E aí, o cara não sabe o que fazer. Então, assim, aí existem várias coisas que a pessoa que está contratando um robô, ela precisa analisar. Primeiro, o sistema é bom. Segundo, a empresa dá um suporte adequado. Terceiro, sabe? Ela vai fazendo um checklist ali do que é bom para ela. Por exemplo, em relação ao Toreda, mano, eu sou muito tranquilo. Porque eu entrego tudo que eu posso, cara. Conhecimento, aula, né? Principalmente na plataforma antiga. Então, a gente entregou tudo. São duas engrenagens, que é a empresa e o cliente. Se o cliente não fizer a parte dele, infelizmente, vai perder dinheiro. Por mais que o robô seja bom, por mais que a empresa é boa, por mais que a empresa dê suporte. Mas o cliente tem que fazer a responsabilidade dele, ok? Então, quando o cara vai contratar um sistema, tem que ter essas duas partes. Pô, eu tenho tempo para operar, para pelo menos ficar olhando o robô uma vez por dia, que seja 15 minutinhos? Eu tenho tempo para estudar mais 15 minutinhos? Pô, não tenho. Então, acho que não é legal eu contratar um robô, e sim um sistema automático de cópia. Que aí fica tudo por responsabilidade da empresa, entende? Então, existem várias coisas que antes de você contratar um sistema, você precisa analisar. E óbvio também, o mais importante de tudo é que seja um sistema para mercado regulamentado, porque tem um monte de robozinho aí que é para mercado de aposta, né? Aí, filho, você pode fazer o que for que ninguém vai ganhar dinheiro nesse mercado, ok? Então, acho que se a pessoa souber fazer um filtro legal, ela consegue achar sistemas bons, né? Porém, mesmo assim, ela precisa se dedicar a aprender para ela intervir no robô quando necessário. Vai ser raras vezes que isso vai acontecer, mas vai acontecer. Legal. Então responde aí, qual é o melhor robô, na sua opinião pessoal, hoje, para as duas coisas? Tem o copy, que é o que o cara não precisa fazer nada, é a empresa que é responsável, e o outro universo em que o cara precisa agir um pouco, talvez para o cara que está querendo aprender a mexer com o mercado sozinho. E o que você sugere? Cara, eu vou falar assim, ó, particularmente eu usei vários robôs dentro do mercado. Então, o Toreda hoje, o robô Toreda em si, deixa eu só deixar outra coisa bem clara, né? Tem gente que fala assim, o seu sistema é um copy, mas você não tem o seu robô. Tenho sim. Quem quiser ver a minha criptografia, eu tenho a criptografia. Eu que criei o meu sistema. Então, eu não uso o sistema de outras pessoas para copiar na conta do cliente. Mesmo que se usasse, também não teria problema nenhum. Mas não, o robô é nosso hoje. Então, o que eu fiz? Eu fui aprimorando os sistemas anteriores que eu usei. Ok? Então, vamos falar de sistema copy primeiro. 2 sistemas que eu recomendo muito. Primeiro, Toreda, obviamente, porque a gente opera de forma muito responsável. E outro é um sistema que chama HFT, tá? Que é um robô de alta frequência. Porém, o único detalhe que eu estou recomendando, gente, mas não é para sair daqui, ir lá e comprar e falar, foi o Rodrigo que recomendou, depois deu errado. Olha só, eu estou recomendando um sistema baseado nos resultados que eu vi, ok? Mas eu não posso te garantir quem é o dono da empresa, o que eles fazem, isso eu não sei. Aí vocês que têm que avaliar, certo? É um robô muito bom, que entrega uma rentabilidade média de 10% ao mês, com um drawdown muito baixo. Porém, o único detalhe, eu não uso por quê? Porque não usam uma corretora regulamentada. É uma corretora desconhecida. Então, aí eu fico com o pé atrás e prefiro não usar. Porém, em questão de lucro, os caras são muito bons. Né? Eu já vi o sistema rodando e realmente não dá para acompanhar. É muito rápido, faz muito lucro e com muita segurança. Então, o HFT é um sistema assim, que eu recomendaria. E, obviamente, o robô Toreda também. Ok? Agora, para falar de robô mesmo assim, cara, nossa, é complicado, hein? Porque, assim, eu já... Sem demagogia, não é porque eu estou falando só porque o meu sistema é bom, não. É porque, assim, a gente criou um sistema baseado... Pegando um pouquinho do bom de cada um, sabe? Só que a maioria tem falhas que acaba quebrando contas, entende? Então é complicado eu recomendar, por quê? Porque se o Toreda já exige uma habilidade do cara, imagina um outro sistema que tem várias falhas, entende? Então
Robôs mesmo eu prefiro não recomendar. Mas sistema de cópia aí pode ir de cabeça no HFT, obviamente, procurando mais informações sobre a empresa. E também o Toredo, obviamente, que aí a gente tem que fazer o nosso merchan, irmão. Tá certo. Mas eu assim, acho legal a transparência de até você indicar um outro cara, que teoricamente é seu concorrente, né? Sim. Uma outra empresa. Mas para vocês verem, galera, que o podcast aqui e o canal é para ajudar vocês. Sim. Não é, ele não está vendendo aqui o serviço dele, lógico, que a gente fala, porque a gente fala do que a gente vive, né? Sim. Mas realmente é para trazer valor para quem está assistindo. É o que eu sempre falo, cara. Você quer contratar o meu sistema? Mano, vai ser muito bem-vindo. Não quer? É bem-vindo do mesmo jeito, cara. Vem aqui, consome meus conteúdos gratuitos. Se tiver alguma coisa que eu tô falando aqui que não te agradou, não precisa vir xingar, que a gente vai, você falou... Cara, eu falo o que eu penso, o que eu vivo, né? Talvez isso não seja adequado para a pessoa e tá tudo bem. Cada um tem sua opinião, cada um tem a sua visão, ok? Então acho que a gente tá aqui para somar. Eu sei coisas que você não sabe, você sabe coisas que eu não sei. E assim, cara, que a gente vai fazendo um network e vai crescendo, né? Então, assim, quer contratar meu sistema? Cara, vai ser muito bem-vindo. Tem o link aí na descrição, chama lá, a gente vai te dar total atenção, né? Não quer? Consome os conteúdos gratuitos. Não tem dinheiro? Consome os conteúdos gratuitos e vamos avançar, entendeu? Acho que esse é o caminho. Agora, cara, vou fazer uma última pergunta pra gente finalizar depois. Você já falou antes da gente começar a gravar, e é uma coisa que pra mim mostra por que o Toreda é um dos melhores aí pra você. Fizemos aniversário esse mês, hein? Um ano de Toreda. Verdade, tem que cantar parabéns. Cadê a velhinha? Chama o Bob canta. Boa, Bob. Cara, quantas horas de sono você já perdeu desde que começou a guerra pra manter chega até dar calafrio, cara. Assim, hoje é dia 15 de março, né? A gente está com resultado abaixo da média. Acho que a gente fez um pouquinho mais de 2%, né? Mas estamos com lucro e drawdown controlado. Porém, assim, foi o cenário mais difícil que eu já enfrentei dentro da minha experiência de mercado financeiro. E assim, cara, eu sou muito humilde, você sabe, né? Eu não escondo informação. Pode pegar o trader que for, cara. O cara que não passou susto nesse cenário é o cara que não estava operando. Porque o cara que estava operando, negociando, ele passou susto. Então, assim, foi um cenário que teve muita volatilidade, principalmente no ativo que eu gosto muito, que é o XAUSD, né, o ouro. Então, assim, aí, o que aconteceu? Antes da guerra, nós já estávamos posicionados no mercado para venda, né? E aí, o que acontece? Cara, tava tudo mostrando possibilidade de venda lindamente, análise técnica perfeita. E aí, o que acontece? Toda vez, mano, eu durmo com o computador ligado, ok? E eu deixo sempre um alerta no MetaTrader, que é a plataforma que eu uso. Por quê? Se o preço bater em tal região, ele vai despertar, ele vai tocar um som, eu acordo e vou lá. Então, a maioria das vezes que isso acontece é rapidinho. Vou lá, programa a ordem e pronto. Só que a hora que tocou esse alerta, que geralmente tem uma velinha desse tamanho assim, foi uma vela desse tanto. Nossa. E aí o drawdown que eu tava, sei lá, 5%, passou a ser 15% em questão de 30 segundos. Entende? Foi muito rápido. E aí o que aconteceu? A partir daquele momento eu já não passei a dormir. Eu fui entender o que estava acontecendo. Aí foi quando houve realmente a invasão, que aí soltaram as bombas. E aí o que acontece? Como a Europa entra em decadência, os investidores correm para os commodities, né? Então começaram a investir pesado no ouro para proteção de capital. E aí, consequentemente, o ouro começa a valorizar. E, cara, não parava de subir. E análise mostrando, vai cair, vai cair, vai cair, e o negócio disparando para cima. Então, nesses cenários, que é onde eu falo que o robô ele não entende, se eu deixo o robô trabalhando sozinho, o robô começa a abrir um monte de ordem de venda, o preço descamba lá para cima e quebra a conta. Então, o que eu faço nesse cenário? Desligo o robô e assumo o controle, né? Então, assim, cara, os 3 primeiros dias de guerra, assim, eu não dormi, mano. Sinceramente, se eu dormi 1, 2 horas, foi muito. Então, isso acaba consumindo. Aí vem dor de cabeça, vem estresse, né? Mas a responsabilidade é muito grande. E eu costumo falar para as pessoas, cara, que é assim, a gente ganha dinheiro com o mercado financeiro, e os nossos clientes ganham também, mas o que muita gente não entende é que para os meus clientes ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar, porque é o meu capital que está lá, capital alto. Então, o que acontece? Eu não quero perder a minha grana, cara, que eu demorei anos para construir. Então, tudo que eu faço na minha conta é inspirado na conta do cliente. Então, isso traz ainda uma segurança maior para o cara entender. Porra, cara, o cara não vai perder o dinheiro dele, então eu posso ficar tranquilo, né? Além do compromisso que você tem com o cliente, tem o seu compromisso com o seu trabalho, o seu patrimônio mesmo. Claro. Então, o seu está na reta junto com o do cliente. Primeiramente, né? Primeiro de tudo. E aí o que acontece? Cara, enfim, os 3 primeiros dias assim, foi muito turbulento. Aí o mercado começou a dar uma
uma respirada, ou seja, ele parou de subir e começou a ficar lateralizado, vamos falar assim. Do nada, mano, o ouro despencou. Mas muito, despencou muito. Aí a gente foi encerrando as operações, beleza. Aí fiquei só com algumas operaçõezinhas, o drawdown abaixou ali para uns 5, 7%, ficou tranquilo. Isso foi meados de quinta, sexta-feira. Quando foi na abertura do mercado de novo, o mercado abriu com um gap de, sei lá, 5 mil pontos. E aí eu estava posicionado para venda, porque eu não tinha conseguido sair das operações, e aí começou a turbulência de novo. Aí foi segunda, terça, quarta, mais umas horas aí sem dormir. Hoje, graças a Deus, a gente está com poucas operações, drawdown aí deve estar beirando aí uns 7%, tá bem tranquilo, e o mercado já está mais sossegado, né? Porém, ainda assim, agora está desestabilizado e não está respeitando a análise. Então, assim, cara, você acha que o cara que está usando um robô, ele vai fazer o que eu fiz? Não vai. Primeiro que ele não sabe. Segundo que ele não tem apegado. Porque, mano, eu não tenho talento, cara, mas eu sou muito esforçado. Muito esforçado. E se eu precisar ficar uma semana sem dormir, eu fico. Entende? Então, acho que essa pegada, esse esforço, fortaleceu o fato de a gente não perder dinheiro. Porque, mano, eu conheço muita gente que quebrou. Muita gente que quebrou. Que assim, se desesperou, não sabia o que fazer, não sabia abrir ordem de proteção, não sabia a hora que sair, deixou o nível de margem ser consumido e acabou perdendo grana, né? E grana alta, entende? Então, assim, tem que ter frieza, né? E eu posso falar para você com toda a humildade do mundo que essas últimas 3 semanas eu evoluí, tipo, 5 anos em 3 semanas. Porque, assim, é um cenário que eu nunca vivenciei, que exigiu habilidades novas, sabe? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu sobreviver. E eu vou falar para você, cara, num cenário desse, a gente manteve um drawdown abaixo de 30%, cara, o Toreda tá fantástico demais, entendeu? Tá fantástico demais. Que isso. Ó. Drop the mic. Ixi, aí você falou difícil. O Toreda aqui tá precisando estudar um inglês. Se tiver alguém aí que quiser se prontificar a dar aulas particular, estou aceitando. Então é isso. Top? Cara, top demais, muito esclarecedor e informações muito úteis aí para quem é cliente já e para quem também não é cliente que tá só... Só um detalhe que eu esqueci de mencionar é o seguinte, ó, quando você for contratar um robô, você precisa ver se quem tá vendendo aquele sistema, se é um programador ou se é um trader. Há quanto tempo você usa esse tipo de estratégia? Porque assim, ó, às vezes o cara ele tem uma estratégia, né? Aí ele automatizou, colocou um robô e começou a comercializar. Mas aquela estratégia o cara já validou operando manual, porque a automatização nada mais é do que uma operação manual automática, né? Então assim, o cara é trader, o cara sabe operar, ok? Por quê? Porque programar robô, cara, você pode ir no YouTube lá e procurar como programar robô, você vai ver umas aulas e você mesmo programa. Mas tem que ter a estratégia certa. Então, tem muitos programadores que o cara desenvolve, né? Ele vende o robô porque o robô funciona? Funciona. Ele abre e fecha a operação, só que ele não dá lucro. Entendeu? Então, é bom analisar também se o cara tem um histórico, se ele já opera no mercado, tá? Porque senão vai dar ruim. E outro detalhe é assim, ó, não se iluda com backtest. O que é backtest? Você pega um período do gráfico do passado, ok? E você liga o robô naquele passado e o robô começa a trabalhar para te mostrar uma performance. Só que, como eu falei, o mercado ele tem vários cenários. E nenhum robô vai sobreviver. Você pegar e dar, meu robô ele sobreviveu desde 2010. Mentira. Deixa eu te falar um golpe que eu caí, que eu também já caí em golpe, né? Eu vi um robô, cara, de um cara que... Mano, eu não vou lembrar de que país que ele era, mas é porque eles lá da Filipinas, lá, indiano, essa raça aí. Cara, o cara me mostrou um robô que o robô acertava tudo. Tudo. Gente do céu, eu puxei o histórico de 2013. Mês a mês, dia a dia. Cara, não é possível. Aí, beleza. Depois que validou tudo certinho, eu fui conversar com um amigo meu que também mexe com essas coisas, né? E ele entende mais dessa parte tecnológica de programação. Ele falou assim, cara, manda pra mim o MQL, né? Que é a programação, que eu vou dar uma analisada. Quando ele abriu a programação em si, sabe o que o miserável fazia? Primeiro, antes de passar o backtest, ele baixava o histórico do preço. Então ele já sabia para onde o preço... Programava já sabendo o que aconteceu. Então não era a realidade. Por quê? Porque aí a gente começou a testar em conta demo. O robô não acertava mais nada. E aí a gente foi descobrir que houve uma manipulação na programação. Então, cara, infelizmente tem de tudo nesse mundo. Né? Então tem que tomar cuidado. É verdade. É isso aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso 6º episódio regredido, mas ficou muito bom. É isso, um forte abraço, fica com Deus. E ó, não se esquece de inscrever no canal e mandar para aquele seu amigo que precisa evoluir aí, tanto financeiramente, intelectualmente, espiritualmente. Que a gente fala de tudo que
que nós vivenciamos e que nos fez crescer, tá bom? Aquele abraço. É isso. Valeu. Tchau, tchau.